Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Salmo 127. Eu quero ler esse salmo com vocês. Pela manhã eu compartilhei com os irmãos que ontem eu tirei e separei o meu sábado ao Senhor. Ontem eu não saí, eu não quis fazer nada, a não ser cuidar da minha casa, fazer a comida dos meus filhos, cuidar dos afazeres que eu precisava. E estar conectada com meu papai querido, amado, santo, soberano, glorioso. E eu tive tantos momentos especiais ontem. E esse salmo, ele vem queimando no meu coração. Você sabe, irmãos, que os salmos, ele fala por nós. Se nós pegássemos o livro de Salmos, todos os salmos que a Bíblia traz para nós, todas as inspirações divinas que teve para que nascesse os salmos, nem todos os salmos foram compostos por Davi, porque a gente tem o hábito de falar o salmista Davi, pastora Josi, então a gente tem aquela ideia de que os salmos é só Davi quem escreveu, e não é verdade. Os salmos foram inspirados divinamente. E se nós pegássemos só esses salmos que a Bíblia conta para nós aqui, irmãos, e nós colocássemos como prática diária da nossa vida, nós já diríamos que estávamos num lugar de muita intimidade e santidade. Porque os salmos é instrução, os salmos é conhecimento, os salmos é direcionamento, os salmos é como se fosse uma bússola para você, direcionando você para o alvo certo. Mas o problema é que nós vem ao culto no domingo e começa a semana, irmãos, a semana começou hoje já, não é amanhã. A gente fala, vai começar segunda-feira, não, a semana já começa no domingo. Se você começasse a praticar esses salmos na sua casa, na sua família, irmãos, como vocês veriam, como vocês iriam perceber a plenitude do Senhor envolvendo a vida e a casa e a família de vocês. Vocês iriam perceber comportamentos diferentes, atitudes diferentes, falas diferentes. Eu já não falo mais assim, eu já não caminho mais assim, eu já não penso mais assim, eu já não olho mais assim. Porque os meus olhos são santificados no Senhor, a minha boca é santificada no Senhor, os meus pés é santificado no Senhor. E esse salmo queimou no meu coração. Ministrei pela manhã e foi muito bom. E agora à tarde, após o almoço, estava eu e meu esposo descansando. E eu estava deitada lá na cama, eu e o Júnior conversando. E de repente, eu ouvi, foi audível. Pastor, eu não creio. Irmão, é uma peculiaridade, é seu isso. Você não crê no sobrenatural, tudo bem, eu te respeito. Eu não creio que você... Não, eu te respeito, mas eu vivo porque eu creio. E de repente, veio assim, meu esposo levou um susto, eu disse assim, Júnior, você sabe me dizer qual é a diferença? Porque foi a pergunta que eu ouvi. Vanessa, qual é a diferença entre casa e lar? Eu virei para o Júnior e disse assim, amor, você sabe a diferença entre casa e lar? Ele fez assim, não sei, amor. Eu disse, não. Ele foi pegar o celular para perguntar para o Google. Eu disse para ele, não, antes de você perguntar para o Google, eu vou te dar a resposta. O Júnior ficou parado me olhando, e eu acho que ele pensou, essa mulher está muito crente. O Espírito Santo ministrou no meu coração algo muito forte. Nós estamos na campanha da... Pois bem, irmãos, casa, se você trabalhar,
Se você for um bom administrador, se você se dedicar, você terá uma casa. Você vai comprar uma casa dos seus sonhos, de repente assim, ó, do jeito que você sonhou, com um sofá maravilhoso lá da Estanza, da pastora Josi e do Cláudio. Daquela loja linda, você vai entrar lá na Estanza, vai comprar um sofá, um jogo de sofá maravilhoso, lá tem tudo para você decorar a tua casa. Né? Aí você vai olhar e vai falar assim, eu quero comprar uma televisão de tela não sei quantas polegadas, pastor. Aí o Senhor vai te dar porque você trabalha. E a Bíblia diz que dos frutos da sua mão e do seu trabalho, você vai ter e vai estar tudo certo. Se você administrar. Sabe, irmã, aquele sofá branco que você sonha, grandão, lindo, maravilhoso, a Estanza tem. Jesus pode te dar e você vai lá comprar. Então você vai entrar na sua casa e você vai falar, mas que casa linda, eu sonhei com isso. Aí você não vai comprar um fogão mais, irmã. Sabe aquele fogão que tem as gradinhas que a gente precisa ficar limpando, areando, sabe? Sabe aquele um? Não, você vai comprar o de indução. Aí você coloca aquela panela que é preparada para isso. Ixi, olha as irmãs glorificando. Aí você coloca lá. Aí, quando você conquista essa casa, você vai ter dinheiro para entrar nos supermercados. E comprar aquela comida que você queria, picanha. Você vai comprar tudo e você vai colocar lá na casa. E aí você vai olhar para o fogão e você vai falar assim, conquistei tudo isso. Aí você vai passar no seu jardim. O Espírito Santo hoje à tarde me fez eu ter uma visão, eu via. Aí você vai ter um jardim lindo, irmã, aquele jardim que você queria ter. Aí você vai sair lá fora, você vai ver aquela piscina que você falava era meu sonho, para ver a molecada brincando. Aí você vai olhar aquela casa e você vai falar, eu sonhava com uma casa de pé direito bem alto. Cadê as mulheres aí? Quando você chegar na porta da casa, você vai ver aquela porta de madeira. Eu estou relatando para você o meu sonho, você crê nisso? Aí você vai ver aquela porta de madeira, pastor Júnior, toma posse. Bem altona assim, bem grandona. Aí você vai falar, consegui a casa. Eu tenho uma casa. Mas aí o Espírito Santo hoje, em torno das 16h30, disse, é isso mesmo. Eu tenho casa para todo mundo. Trabalhou, administrou, cuidou, eu tenho casa. Agora lar, Vanessa, não é todos que estão conseguindo ter. E eu disse, por que, Senhor, o lar? Porque no lar é diferente. Na casa você deixa o fogão tampadinho, porque na verdade você já não tem prazer mais naquele fogão. Você não coloca mais a comida na panela, irmã, porque você tem medo de sujar o seu fogão. Os seus filhos não podem sentar nesse sofá. Deixa lá outra imagem, ainda não. Essa ainda não. Eles não podem sentar nesse sofá lindo. Porque não pode, então eles vão para o smartphone, eles vão para o celular, eles ficam de frente com a televisão e você pede um iFood, porque afinal de contas você não tem tempo para cuidar do seu lar. Porque o lar é diferente de uma casa. Bill Gates, o homem mais rico do mundo, tinha casa. E o divórcio chegou para ele, porque casa não cura lar. Casa não traz essência. O que é a essência da igreja de Cristo na terra? Lar, irmãos. No lar, pode colocar agora. Não é essa frieza aqui. No lar é assim, os protocolos são quebrados. Deu vontade de sentar. Ah, mas não é um sofá, é uma pia que está sentado. Ah, mas eu senti a vontade. Os meus filhos têm liberdade. Sujou, a gente limpa. Quebrou, Jesus vai dar outro, a gente vai comprar. No lar, a prioridade não é mais o celular. No lar, a prioridade não é mais a piscina que você tanto sonhava. No lar é a comunhão.
Esses dias eu estava olhando os stories de uma famosa e eu disse: Jesus, tem misericórdia dessa alma. Os filhos entram na piscina com as empregadas e ela só tem um tempo: fazer um story para postar para nós assistirmos. Enquanto os filhos estão gritando e dizendo: mamãe, entra aqui comigo, mas não tem tempo. Porque para manter a casa é necessário muita agitação. No lar, irmãos, é diferente. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração nessa tarde uma mensagem diferente da que eu ministrei de manhã, contrapartida dentro do mesmo texto. Dizendo para mim: Vanessa, a igreja precisa entender que casa vocês vão lutar e vocês vão conquistar. Agora o lar, irmãos, o lar exige de nós renúncia. O lar exige de nós abrir mão, ceder. O lar exige de nós entrega e devoção. Diga comigo: o lar exige entrega e devoção. Sabe por que não conquistamos o que sonhamos? Sabe por que nos perdemos no meio do caminho, irmãos? Porque tudo que nós desejamos é conquistar, é ter e possuir. E esquecemos que para nós desfrutarmos de uma essência, de um lar estruturado, nós precisamos ter por base o Espírito Santo de Deus. Ele tem que ter dentro da sua casa prioridade. Diga comigo: eu não sou deste mundo. Nós estamos aqui de passagem, queridos. Tudo é passageiro e nós somos seres espirituais. Tudo é espiritual, irmão. Se você entender que o seu casamento é espiritual, o seu casamento vai fluir. Se você entender que os seus filhos são espirituais, tudo vai fluir. Agora eu quero entrar com você na mensagem Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deixa eu te falar. Não adianta fazer um casamento glamuroso. Não adianta, irmãos, buscarmos por tantas coisas. A Bíblia é clara para nós, que se o Senhor não edificar a casa, pastora, mas eu coloquei tal seguro, eu coloquei tal coisa. Irmãos, tudo isso é importante. Mas se Deus não edificar, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Os teus alimentos não serão necessários para manter esta casa. Versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Deixa eu falar uma coisa, aqui não é uma palavra para você de miséria. Aqui não está dizendo a Bíblia para você, irmão, que não é para você trabalhar. Aqui não, aqui a Bíblia não está falando que é errado você trabalhar. A Bíblia não está falando que você tem que ficar cozido o dia inteiro esperando o milagre chegar, não. É do fruto das suas mãos que comerás e tudo te irá bem. Agora, sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? O que é o pão da amargura? O pão da amargura é quando a gente conquista tudo e não sabe sentar ao redor da mesa para fazer uma alimentação em paz. O marido chega em casa e ele tem um lar confortável, mas ele não tem paz para se alimentar. Eu não sei, irmão, qual é a sua rotina, mas você come correndo? Você não senta? O seu celular tem que ficar ligado. Pastor, é o meu trabalho. Ei, irmão, deixa eu te dizer, vai passar. De repente não vai dar tempo de você desfrutar nem do que você trabalhou.
Pastor, e daí o que vai acontecer com a minha família? Ah, vai chegar outro. E daí, pastora, como que vai ser? Eu não sei, irmão. Eu só sei te dizer que este pão da amargura que você está comendo todos os dias, pessoas que não têm a paz no espírito, de sentar e falar, eu vou. Irmãos, não é sobre uma mesa posta chique. Pastor Edilene ministra esse curso com muita autonomia, sobre a experiência do lar. Isso é lindo, é um curso espetacular. E dentro do curso é falado sobre isso também. Mas eu ando preocupada com a igreja de Cristo, porque muitas mulheres estão invertendo. Agora virou moda se colocar uma mesa linda e postar e achar que a família está perfeita. Não é sobre o valor do suplá que você colocou, irmã. Não é sobre a taça caríssima que você colocou na mesa. Não é sobre o talher que você colocou banhado, folhado, sei lá. É sobre a essência que tem nessa mesa. Se colocam mesas lindas e se dão um celular para a criança se alimentar na mesa. Liga o celular e coloca na mesa. Sabe o que você está fazendo? Você está ensinando para os seus filhos que mesa não é lugar de reverência, que mesa não é lugar de importância, que mesa não é lugar de prioridade, igreja. Essa mesa tem o pão da vida. É na mesa que o marido chega cansado e ele sente um cheirinho gostoso. E ele começa a se desarmar desde a porta. E ele toma um banho. A esposa estava até com vontade de dar um surdão nele. Falar, em nome de Jesus, hoje eu mato ele, pastor. Mas aí a mulher olha e fala, não. Eu tenho a marca da promessa. Eu posso trazer o pão da vida sobre esta mesa. Quando nem existia mesa posta, quando não tinha curso de mesa posta, eu já ministrava sobre mesa e eu já dizia para as mulheres, eu colocava na minha mesa, sabe o quê? Quem é aqui as irmãs da época da semaninha? Os guardanapos que era segunda, terça, quarta, lembra? Pastora Josi? Eu não tinha supply, eu não tinha nada, irmãos. Teve dias que eu não tinha carne para pôr na minha mesa. Mas eu fazia o meu arrozinho, o meu feijãozinho. Eu fritava um ovo, eu colocava a farinha do meu marido e a pimenta que ele ama, aleluia. Glória a Deus, homem. Ó, os irmãos gostou da Esse daí gosta de farinha e pimenta que ele até aplaudiu. Mas irmãos, eu colocava lá a minha toalhinha da semaninha, que eu lembro que minha avó me deu, bonitinha. Eu colocava o prato, eu colocava o copo. Muitas vezes o Júnior chegava do trabalho, eu já tinha ido para a igreja, eu deixava um bilhetinho para ele, te amo meu amor, nós vamos vencer. Oh irmãos, pessoas comendo do pão da amargura, enquanto era para estar comendo o pão da felicidade, o pão da abundância. A mesa virou lugar de discussão, de confusão. Na nossa família não tem discussão, confusão assim na hora da comida, mas é barulho, sabe irmãos? Um pega o prato, um sobe por cima do outro. A pastora Amanda Judiação um dia teve uma ideia brilhante de fazer um fundi. Pensa numa menina chique, glamurosa, delicada. E todos nós reunidos, os familiares, né? Família é marido, mulher e filhos. Depois é familiares. Então se reuniu todo mundo. A Amanda colocou, passou horas preparando. Horas, irmãos, picando as frutas, fazendo tudo bonitinho. O Júnior chega a passar mal de lembrar dessa cena. Irmão, nós ia ficar rico no TikTok, em qualquer vídeo, se tivesse colocado aquela cena filmada. Pastor Célio. O Robson só gritou assim para Mariana e para o Pedro, vem logo Mari, já está pronto.
colocou no meio, irmãos, parecia um bando de abelha. Sabe o que a menina demorar 2 horas para preparar um negócio e em 5 minutos olhar e não tem mais nada? Não tem os palitinhos do fundir? Eles pegavam com o garfo. Tec, tec, tec. E a Amanda afastou. A Amanda fez assim, ó. Tipo, gente, vocês estão bem? Ficou provado que nós não nascemos para isso, né, filho? Decidimos que o negócio é carne assada, costela, mandioca. E aí, a hora que termina a sobremesa, mousse de maracujá. E aqueles potes de sorvete que dá aqueles pequenininhos, não dá, irmão. Tem que ser daquele assim, ó. Cada um tem um tipo de família. Se a tua tem um comportamento, glória a Deus por isso. A minha não sabe se comportar. Eu acho lindo quando eu vejo as famílias se comportando, né? Vai, pega, bonitinho, fala coisa linda. Mas na minha casa não dá. A gente está treinando eles. Eu acho que nós vamos conseguir chegar lá, devagarzinho. Mas é uma mesa que não tem paz. Olha o que a Bíblia diz. Inútil é vocês levantar de madrugada e vocês irem dormir tarde, e depois vocês irem comer o pão, e o pão ser o pão da amargura. É inútil. Não adianta. É desnecessário tudo isso. Olha o versículo 3. E aqui, os primeiros versículos, é como se fosse uma instrução para quando se casa e ainda não tem filho. Mas a Bíblia é tão completa. Quem aqui é casadinho de novo e não tem filho ainda? Levanta a mão, deixa eu ver. Essa primeira parte de instrução aqui é para vocês, ok? Mas na verdade, é para todos. Mas eu digo assim, para depois a gente juntar tudo e vocês entenderem como significa esses salmos. O versículo 3 diz o seguinte: eis que os filhos são herança e o fruto do ventre seu galardão. Os filhos são herança do Senhor. E eles são frutos do galardão de Deus para nós. Eu pedi, mas não sei se conseguiram a imagem, porque eu deixei muito em cima da hora. Tudo bem, eu entendo. Batar sendo batar. Se conseguiram? É que vocês são demais. Versículo 4. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Cadê os homens dessa igreja? Levanta a mão aí. Bem alto, bem alto. Porque a Bíblia relata vocês como homens valentes. Mas não é homem valente que bate em mulher, porque homem que bate em mulher não é valente, é covarde. Não é homem valente para usar a mulher dentro de casa. Não é sobre essa valentia que o céu está falando para você, homem. Não é sobre o homem valente e agressivo. Não é sobre essa valentia. Ele está dizendo aqui para nós que eles serão homens valentes, como flecha nas mãos. Coloca para mim lá. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todas as vezes, olha aqui, qual é o movimento que este homem está fazendo? Quando o arqueiro está armado para a guerra, ele vai com o seu equipamento para a guerra, sim ou não? E ele vai preparado. E ele vai saber exatamente o alvo que ele tem que lançar a flecha. O que é interessante da Bíblia é que ela é rica, irmãos. Ela é fonte inesgotável para nós. E sabe o que acontece? O movimento que ele faz aqui é um movimento profético. Porque quando ele estica, olha aqui, ele faz esse movimento. Ele traz para onde? Para onde que o arqueiro traz? Para o peito. Ele traz para perto. Sabe qual é a instrução de Deus nessa noite para nós? Que todo homem que está aqui, o papel de lançar a flecha é sua.
A Bíblia diz que os filhos são como flecha na mão de um homem valente. E sabe o que o homem faz? Quando o texto diz: marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Sabe o que esse texto está dizendo para o homem? Aconchego, proteção, cuidado, carinho, afeto. Quando a Bíblia diz aqui que os filhos são como flecha na mão do arqueiro, na mão do homem valente, você vai esticar a flecha, irmão, e você vai trazer antes de lançar ela bem para o seu peito. E o seu peito será lugar de aconchego, o seu peito será lugar de direcionamento, o seu peito será lugar de voz profética. O peito do homem tem que ser o lugar de escudo, aonde ele traz os filhos para perto. E aí chega a mulher do lado e diz: meu bem, eu vou te ajudar a atingir. Olha, meu bem, você deu uma desviadinha na hora que você estava começando a aprumar. Sabe por que a Bíblia diz que a mulher é auxiliadora? A mulher é aquela que dá o suporte. A mulher é aquela que tem a visão rápida. É a mulher que tem a visão de direcionamento. Então muitas vezes o marido vai pegar a flecha e ele vai ficar inseguro. Ele vai tremer na base. O alvo é ali. Mas quando ele vê, está indo um pouquinho, a mulher vem e chega e diz assim: meu bem, vem aqui. Eu vou te ajudar hoje. Chega aqui no quarto. Não é perto do filho que você orienta o homem. É lá no quarto dizendo para ele: meu bem, é o seguinte, eu estava te ouvindo. Você está no caminho certo, mas da forma errada. Meu bem, é o seguinte, você queria corrigir o fulano, mas você perdeu a cabeça. Não é desse jeito, meu filho. Não é dessa forma, não é com agressão, não é com violência, meu bem. Você precisa direcionar, colocar no peito, aconchegar. E aí então, a Bíblia diz que você, homem, vai lançar essa flecha no alvo certo. Quantos homens aqui estão dispostos a hoje pegar esta arma nas mãos? Não é a arma da punição, não é a arma da violência, mas é a arma do aconchego, é a arma do amor, é a arma da direção. Quantos estão dispostos? Levante sua mão em nome de Jesus. O Senhor vai derramar sobre ti autoridade, ousadia. Ele vai derramar sobre ti direcionamento. Tem mulheres aqui que são mães solos, que de repente o marido abandonou, deixou você criando sozinho. Mulheres que engravidaram e não foram assumidas. Essa palavra é para vocês também. Não deixe os seus filhos fazerem do jeito que querem, só porque você tem dozinha, porque o pai foi embora de casa. Pega agora em nome de Jesus. Direciona esse jovem, direciona esse adolescente. Mães solos que precisam fazer esse papel também. Agora, a casa que tem homem, quem faz é o homem. Pastora, você está sendo machista? Não, eu estou sendo bíblica. Tem coisa que é da mulher e tem coisa que é do homem. E é por isso que está essa bagunça nas famílias. Porque já não sabe mais quem faz papel de quem dentro da casa. Precisa ter direcionamento. Precisa saber para onde está lançando. Cadê as mulheres grávidas aí? Cadê as mulheres grávidas? Fora a pastora Amanda, tem mais alguém? Levanta a mão. Só a Amanda que está grávida aqui de manhã à noite? Não tem mais nenhuma mulher grávida? Nós já profetizamos sobre a vida do Augusto e agora nós liberamos mais palavra profética. É a resposta para uma geração que está vindo. É a resposta para uma geração que está vindo, guardado, cheio do Espírito Santo. E assim nós profetizamos todas as mulheres grávidas, em nome de Jesus, amém? Os nossos filhos no nosso ventre tem que ser profetizado. Tem que ser declarado no nosso ventre. Tem que ser declarado milagre sobre a nossa família.
Agora, irmãos, olha que lindo. 128, Salmo 128, diz assim, ó. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, felizes serás e tudo te irá bem. Toque no seu irmão e diga, tudo te irá bem. Diga, eu profetizo, tudo te irá bem. Tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, teus filhos como broto de oliveira ao redor da tua mesa. Sabe o que eu achei interessante, irmãos? Quando você olha aqui para os Salmos de 128, o versículo 2 diz que, versículo 3, tua mulher será como a videira frutífera. Quem aqui sabe o que é videira, gente? O que é videira, gente? O que é videira? O que é videira, gente? Da uva. Português. Da uva. Uma das deliciosas frutas. Quem aqui ama uva? Levanta a mão aí, quem gosta de uva? Só existiu, até hoje eu só conheço uma pessoa do meu convívio que não come uva, a pastora Amanda. Só ela. Carol também não? Quem mais aqui não gosta de uva? Levanta a mão. Gente, nós estamos... Então vocês duas se apruma, viu? Vocês viram, né? Tem o quê? Umas 300 pessoas agora à noite? Tem, né? De 300 tem 1, 2, quem não gosta de uva? 3, nós vamos gravar aqui o rostinho de vocês. 4. Olha o que a Bíblia está dizendo. Tua mulher será como uma videira frutífera. A videira é uma das frutas mais deliciosas e que também produz uma das coisas que mais se consomem. Não, no Brasil ainda é pouco. Tem países que é cultural tomar um bom vinho. A uva verde que faz um bom vinho. Tem vinho de tudo quanto é espécie de uva. E a Bíblia está dizendo que a sua mulher será como uma videira frutífera. Ou seja, uma videira frutífera é bonita, é linda, é saborosa, tem sabor, tem gosto. Mas nem sempre sabor e gosto está relacionado à estética. Você já pegou uma uva bem linda e ela não estava gostosa? Então, sabor, beleza, é algo que se carrega. Unção, graça, é algo que se exala. Quando o marido chega em casa, ele tem prazer de estar na casa. Por quê? Porque tem um ambiente agradável. Você já reparou que quando as mulheres ficam tristes e abatidas, os homens ficam juntos, sim ou não? Quando o homem chega em casa e vê a mulher toda borocochô, desanimada. É verdade ou não é, irmãos? Cadê os homens dessa igreja? Vocês ficam, ó, o meu, é verdade. Fica todo xoxo, capengo, né? O Júnior fica que ele não sabe se ele senta, se ele levanta, se ele deita. Tem homem que já entra assim, e agora, Jesus, será que eu falo boa noite? Vai que ela está com um revólver ali embaixo. Pois a amargura é tão grande. Estou cansada, irmã, seja bem-vinda ao clube, está todo mundo cansada. Estou com fome, irmã, também estou. Trabalhei o dia todo, seja bem-vinda. Se você não trabalha fora, você trabalha dentro de casa, então vai estar cansada, está todo mundo cansado. Tem irmã que fala como se ela fosse a única na face da terra. Você conversa com ela, ela fala assim, tudo bem, filha?
Tô nada, pastora, tô cansada, moída, tô acabada. Aí você tá dentro de você assim, ai, sério? Sério? Também tô. A coluna tá rachando. Os pés tá doendo e eu tô assim pra irmã. Tô falando assim, irmã, eu não tava nem com vontade de atender você hoje. Quanto mais escutar que você tá cansada. Dá uma vontade de falar, vamos fazer o seguinte, irmã, você vai embora descansar, eu vou também, depois nós voltamos, a hora que nós estiver bem. Oxe, irmãos. Os homens, a mulher, o marido chega em casa, oi amor, tudo bem? Tô bem nada. Não quero ninguém falando comigo, você tranca essa criançada longe de mim que hoje eu arrebento todo mundo no couro, hein? Hoje eu não tô com paciência para ninguém. É, lindão? Você não tá com paciência, nós estamos, né? Nós dá mamar, nós troca a fralda, nós faz tudo e nós tem que sorrir pro gostosão. Ai, lindo. Senta, é como, você pensa que você está na época das antigas? Vou lavar os seus pés. Tire o casaco. A irmã aqui na frente, tá. E olha que não é jovenzinha, né, irmã? Tá certo? Tem que ter cumplicidade. Tem que ter conexão na casa. Eu não ajudo em casa. Você não ajuda em casa, irmão, sério? Eu já pago empregada, pastora, para não precisar fazer nada. Sério? Que lindo. Famílias disfuncionais. Famílias sendo terceirizadas. Pela manhã eu disse e vou repetir. Eu acho lindo. Eu super concordo com terapia. Super acho necessário para os dias. Ou melhor, sempre foi necessário. Bons psicólogos, bons terapeutas. Mas não terceirize seus filhos para os psicólogos. Não terceirize o que é responsabilidade sua para os professores. O meu filho é mal criado mesmo, a professora que se vire. Não, irmã, a responsabilidade é sua. Teus filhos têm que ir para a escola para estudar. Professora não estudou para educar, professor estudou para ensinar. Educar, quem educa é pai e mãe. Professor ensina o que você não sabe fazer. Eu não sei ensinar os meus filhos. Diga-se de passagem, na hora de fazer tarefa era uma luta. Cadê as irmãs aí? Chegou uma hora que eu aprendi uma arma boa. Se fizesse, a psicóloga está me olhando e falando que precisava de terapia. Quando eu vi que eu não dava conta, não entendia nada do que estava falando, Carol. Lá sabe o que eu fazia? Júlia, Gabriel, quem está estudando é vocês, não eu. Só para não ajudar. Não sabia nada. A hipotenusa do quadrado, da volta que foi e não foi, e voltou e ficou. Irmãos, eu tentei aprender a tabuada. Eu não sei tabuada até hoje. Lembra da conta de dividir, aquela que fazia o quadradinho aqui, ponhava, lembra? Ô contadora, faz coisa que você não está escutando. Eu era boa em português, escrever redação, era boa. Sou boa até hoje. Mas dá alguma coisa para calcular, eu já cato o celular. Cálculos óbvios, meu marido faz assim, Vanessa, misericórdia. Falei, não sou professora de matemática? A gente sempre tem um argumento. Não transfira responsabilidades que é sua para os outros. A terapia foi criada e foi feita para que nós nos tornássemos pessoas melhores, para que a gente pudesse resolver conflitos que a gente não conseguiu resolver. O terapeuta é levantado por Deus, quando é de Deus, porque tem terapeuta que não é de Deus. Vigia o terapeuta que você está colocando os seus filhos na responsabilidade dele, tá, mulher? Está colocando lá para ter paz, né? Igual quando você dá o celular para ter paz, né? Só que o resultado vem mais tarde. Os terapeutas
são direcionados por Deus, quando são de Deus, para nos fazer ressignificar momentos da nossa vida que perdemos. Para fazer a gente curar traumas que a gente não conseguiu resolver sozinho. Que na época o pai e a mãe não tinham discernimento, não sabia como direcionar a sua casa. Você que foi espancado, o terapeuta foi levantado para tirar esse trauma da tua vida, para você não reproduzir na tua geração. Sabe por que você é agressivo assim? Porque lá atrás você está reproduzindo na atualidade o que você viveu lá atrás, irmão. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai construir novamente uma geração de pessoas frustradas, destruídas. E você vai ter que fazer, sabe o que? Quando chegar a parte dos netos, você vai ter que colher do fruto que você está semeando. Porque os teus filhos vão reproduzir o que você está fazendo. Só que quando você se tornar avó, você vai ter uma mentalidade diferente. E você não vai aceitar. E aí vai chegar a dor. E aí você vai ter que ouvir: mas por que o senhor está tão nervosinho? O senhor me espancava assim quando eu era criança. Vai doer a tua alma. Corrija a rota. Corrija a irmã enquanto há tempo. Corrija enquanto há tempo. Pastora, não dá tempo mais. Já foi. Não, irmão, não foi não. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de você recalcular a rota da sua vida. Mulheres, seja o que a Bíblia está dizendo para você, como a videira frutífera. Olha o que a Bíblia diz: teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Quem já viu uma oliveira aqui? Quem já viu? É lindo. Eu estava vendo que existe oliveiras milenares, oliveiras centenárias e oliveiras atuais. E eu percebi, estudando bem pouquinho, que eu quero me aprimorar mais sobre isso, que as oliveiras milenares, o azeite extraído dela é um azeite bem verde. Ele é um azeite bem saboroso. Ele é um azeite muito forte. Pensando sobre isso, eu disse: Senhor, é sobre isso. Por isso que a Bíblia está dizendo que os teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Ou seja, existe a oliveira milenar, resiliente, forte. Ela é mais saborosa, ela é mais peculiar. Não vai ser todos que vão apreciar aquele sabor. Mas existe a oliveira centenária. Essa é um pouco mais leve. O sabor dela é um pouco mais suave. E existe a oliveira atual. E o Senhor ministrou meu coração sobre essas 3 estações. Mas numa próxima oportunidade eu quero ministrar sobre isso. Sobre esses 3 tipos de oliveira. Todas elas são importantíssimas. Todas elas são necessárias. Todas elas são extremamente saborosas. Mas todas elas existe um tempo de maturação. Existe um tempo de desenvolvimento. Você sabia que você vai ter 3 filhos? Os 3 vão ser gerados no mesmo ventre. Vão ser educados pela mesma mãe e pelo mesmo pai. Mas cada um vai ter o seu jeitinho peculiar. Cada um vai ter a sua forma de conduzir. Cada um vai ter sua forma de falar, de se expressar. Na minha casa eu tenho 2 oliveiras. Uma é mais saborosona assim, pensa. Tinhos. Vou dar nome não, irmãos, para não ficar chato. Vocês não conhecem eles, né? Aí eu tenho a outra oliveira, que é mais tranquila, de boa.
Abre mão para a oliveira brava. Olha lá que anjo, olha que anjo. Ah, se achando, né, Gabriel? Por que a hora que eu falei a oliveira mais tranquila, você fez assim, ó? Anjinho. É anjo igual o pai dele, irmãos. Coloca o dedo na boca para você ver, sai só o toco. Não, irmãos, eu estou brincando. Pensa em 2 oliveiras que o Senhor me deu. E eu aprendi a lidar com os dois. O Gabriel é isso mesmo que vocês veem aqui. Tranquilo, sossegado, mas às vezes irritadinho. Você tem oliveira irritadinha lá na sua casa? Tem? Pastora Josi está ali assim, ó. Vocês têm, irmãos, oliveira irritadinha? Você tem aquela oliveira que fala assim, é assim e ponto final? Tem, né? Mas filha, o que você acha? Vamos levar esse. Mãe, se não dá para levar o que eu quero, a gente leva outro dia. Não quero agora, pode deixar, não precisa. Mas a hora que for levar tem que ser a que o anjo queria. E aí sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Que os nossos filhos são como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará, e tu verás os bens de Jerusalém por todos os dias da tua vida. Verás os filhos, aqui chega a hora dos netos. Lá no começo da leitura eu disse que era quando começa a vida. Depois marido e mulher, depois veio os filhos e depois veio os netos. Verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Essa noite é uma noite de corrigir rotas. Eu não tenho uma família perfeita assim como você não tem. Mas o tema da minha mensagem, coloca ela lá para mim, por favor. Famílias aperfeiçoadas em um Cristo perfeito. Não tenho filhos perfeitos, mas tenho filhos aperfeiçoados em um Cristo perfeito. Não tenho marido, você não tem esposa, você não tem esposo perfeito, mas você tem esposa e esposo aperfeiçoado em um Cristo perfeito. Chegou a hora do povo de Deus na terra reconhecer e aceitar que nós precisamos ser corrigidos pelo céu. Nós precisamos mudar hábitos, nós precisamos mudar comportamentos, nós precisamos mudar palavras. Eu tive uma experiência essa semana com Cristo muito forte, onde uma mulher que há mais de 15 anos cuida de mim, espiritualmente, tive um tempo com ela de oração, e ela olhou nos meus olhos e disse, isso e mais aquilo, não pode sair da tua boca mais, Vanessa. Ou você se alinha com o que o Senhor está te entregando, ou você não vai viver todas as promessas que Ele te confiou. Ou você apruma a tua boca, ou você apruma o teu coração com o céu, ou você não vai viver tudo que um dia, quando você era uma menina de 12 anos, um profeta entregou uma palavra dizendo que você seria usada nas nações. Quando o profeta desta casa, pastor Ricardo, disse há 2 domingos atrás que profecia tem memória, eu estava sentada ali e as lágrimas rolaram e eu entrei numa crise emocional e eu comecei a chorar e dizendo, Deus, essa palavra me pegou, porque profecia tem memória. E o Senhor me remeteu aos meus 11 anos de idade, quando eu renunciei uma vida de balada, quando eu renunciei uma vida promíscua, quando eu era uma adolescente e tinha oportunidades. Todos os congressos que tinha, estava a Vanessa se derramando, chorando e gritando.
aos 13 para 14 anos, quando meu pai abandonou a minha mãe. E eu desenvolvi toque, depressão, síndrome do pânico. Ainda no meio daquela dor, eu não deixava de estar um dia na casa do Senhor. Eu não deixava um dia de glorificar o Senhor. Quando eu ainda era uma adolescente, teve profecias liberadas sobre a minha casa. Teve profecias liberadas sobre a minha vida. Mas ei, irmão, nós retardamos o processo de Deus, porque nós damos legalidade na nossa boca. Nós alimentamos sementes no nosso coração que nos impedem de alcançar o que Deus preparou. Tem profeta nessa casa. O profeta dessa casa deu semente. Pastor, eu não acredito, meu irmão, eu não posso fazer nada. Mas nessa casa tem profeta. E tem tanto profeta, que quando o pastor Ricardo lançou a semente, a irmã Marli aceitou o desafio. Se Deus está permitindo mais um fôlego de vida sobre a vida deste homem, escute bem, Marli, porque tem coisas ainda para ser liberada na vida dele, para ser tratada na vida dele, para que ele venha herdar a vida eterna. Eu não sei se vai ser mais 2 dias de vida, minha irmã. Eu não sei se vai ser 10 dias, eu não sei se vai ser 7 anos. Mas uma coisa eu te falo: o Senhor irá cumprir a promessa. Aplauda, irmão, aplauda. Comece a sair da sua casa a partir de hoje, irmãos. Sabe, irmãos, eu fico olhando para a igreja e vocês não sabem como que o coração da gente às vezes dói. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu sei que cada um tem uma expressão de adoração, mas, irmão, não aceita mais sair da tua casa e vir para o culto e ficar de mãos atadas. Não venha mais para o culto e coloque a mão na cadeira assim. Não, irmão. Venha para o culto como se fosse o último culto da sua vida. Como se você estivesse vindo adorar Jesus e hoje Ele iria voltar e você não vai mais estar aqui. É tão triste quando a gente olha para uma igreja que está apática. Sabe, irmão, quando você entrar nessa igreja, homem, pegue na mão dos seus filhos, pegue na mão da sua esposa. A hora que você descer do carro e falar para eles assim: vocês estão entrando para o culto. Vocês têm a responsabilidade com a adoração que vocês vão oferecer para Jesus. Quando você descer do carro, mulher, e entrar neste ambiente profético, a igreja está sendo normalizada como qualquer ambiente. Sabe por que os jovens e adolescentes às vezes não querem ficar na igreja? Porque o lugar que era para cura é lugar de fofoca. Aí você está fofocando e nem está percebendo que tem um adolescente ouvindo e dizendo para a mãe dele lá na casa dela: eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero ser crente. Sabe por quê? Porque a tua língua é venenosa. Se converta dos teus maus caminhos. A igreja precisa entender o lugar que o Senhor nos entregou nessa terra. Sabe por que essa cadeira está vazia? Porque a gente está ao lado, irmãos. As pessoas que convivem com vocês, até os de dentro de casa, falam: ser crente desse jeito, para quê? A gente não consegue ganhar alma, sabe por quê? Porque o maior testemunho para se ganhar alma é sendo com a sua vida. Não é o que você fala, não é o que você veste, é o que você é. O maior exemplo dos teus filhos não é o que você fala, é o que você faz. O maior exemplo que uma mulher dá para sua filha mulher sobre cuidado da casa é cuidando da casa. A filha tem que saber que na casa dela tem profeta de Deus. A filha tem que saber que lá tem ordem e decência. A filha não pode se arrastar o dia inteiro. Quando eu era adolescente, que ficava de corpo mole, minha avó falava: tira essa bunda do sofá, Vanessa.
Endireita esse corpo, menina. O que você tá assim, ó? Arruma o corpo, Vanessa. Às vezes o que a tua filha está precisando, pastor, ela já fez 30 sessões de terapia e não resolveu. De repente ela está precisando de uma pia cheia de louça para lavar. Pega a esponjinha e o detergente, coloca ela do teu lado, com a barriga bem na pia, e fala: a partir de hoje eu não pago terapia para você, ô palhaçada. Você está pensando que meu dinheiro é o quê? Eu vou endireitar teu prumo, rapaz. Pastora, você é brava? Não sou não, irmãos, eu sou de boa. Mas eu não aceito algumas coisas não. Lá em casa é direcionado. Mas já teve dia de eu falar para a Júlia: Júlia, arrume esse corpo e direita aí que eu vou entrar nesse quarto. E se eu entrar nesse quarto hoje eu arrebento você. Pastora, só falei porque eu nunca arrebentei, para a honra e glória do Senhor. E é uma bênção, ela está fazendo assim, amém. E a Júlia é uma bênção, irmãos. Os meus filhos são bênção. Eu quero declarar sobre a tua casa que os teus filhos são bênção. Abra a tua boca, irmã, e declara: os meus filhos são bênção. Meu marido é uma bênção. Olha aí que coisa linda, o meu marido é uma bênção. Chegou a bater palma para Jesus. O céu bradou, minha filha. Pastora, meu marido é difícil. Ele pode ser difícil, mas você vai profetizar que ele é uma bênção. A palavra com ira. Você sabia que quando você dá uma resposta, a Bíblia fala sobre isso. Qual é o texto? Alguém lembra? Que a palavra branda é um texto mais ou menos assim, não lembro. Mas uma resposta com ira é como se provocasse mais ira. Tem um texto que fala sobre isso. Irmãos, aprenda a dar resposta. Povo mal educado, povo azedo. Oh, irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. Você sabia que aqui na igreja todo mundo que convive me conhece? Eu recebo mensagem quando eu chego em casa: pastora, te vi no culto hoje, você não estava bem, né? Porque a gente é expressiva. E eu descobri que quando eu não consigo sorrir é o tempo que eu mais fico fraca espiritualmente. E aí eu lembrei do texto que a Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Toque no seu irmão e diga para ele: sorri mais, meu filho. Celebre mais a vida, meu filho. Diga para ele: acha mais graça das coisas. Outro dia nós rimos em casa. Mãe, eu fui contar uma coisa. Imagina qual Oliveira que falou isso para mim. Eu fui contar uma coisa pro pai, mãe. Era tão empolgante. Gabriel. O Júnior, irmãos, eu tenho que endireitar ele assim quase todo dia. Júnior, vem aqui que eu vou endireitar teu pratinado. As crianças celebram o negócio, chega nele. Quem dos homens é assim, igual o meu marido? A mulher chega contando uma coisa bem legal, bem bacana, toda entusiasmada, toda feliz e não sei o quê. E aí a cara dele é assim. Cadê os homens que faz isso? Se vocês não se entregar, as mulheres vão entregar vocês. O anjinho de vocês faz isso? Aí você fala assim, ó, exemplo, nasceu uma criança. Era pra gente fazer o quê? Yes, coisa linda, o bebê nasceu. Eles fazem assim, que bom. Saiu saudável? Aí você fala assim, fulano morreu. Ele olha pra você, que dó, né? Fazer o quê? É a vida. Nasce, morre. Eu falo, Júnior, pelo amor de Deus, não faz eu descer da graça. Não desce eu da cruz. Em casa eu falo para eles, não deixe eu descer da cruz, porque se eu descer da cruz vai dar ruim. Meu, morreu, chora. Nasceu, ri. Não, é sempre a mesma cara.
Oh, irmãos, pelo amor de Deus, vamos mudar a nossa história. A gente não sabe, daqui a pouco pode acabar tudo para nós. Ou daqui a pouco pode acabar para você, pode acabar para mim. De repente essa pode ser a última mensagem que eu estou pregando. E o Senhor pode me recolher, e daí? Se coloque em pé em nome de Jesus. É necessário nos aperfeiçoarmos. É necessário entrarmos num ambiente profético e respeitar aquele ambiente profético. É necessário que homens, mulheres, jovens e adolescentes comecem a se arrepender dos seus pecados. Você jovem e adolescente que está aqui, pare de usar como desculpa. Não quero ir na igreja por causa disso e daquilo. O teu compromisso não é com esse ou com aquele. O teu compromisso é com o céu. Eu vou para a igreja porque meu pai e minha mãe me ensinou o caminho da verdade. Ah, pastor, o meu pai não ensinou. O problema é dele, a tua mãe ensinou. A minha mãe não ensinou, mas o meu pai ensinou. Não sei quem ensinou. Pastora, ninguém ensinou. Mas o céu te ensina nessa noite a estar na presença do Todo-Poderoso.